Você já se perguntou o que é a glória de Deus? Já se perguntou alguma vez, já parou para se perguntar o que seria a glória de Deus? Nós falamos tanto da glória de Deus, mas o que seria a glória de Deus? A glória de Deus, se você parar para pensar, a glória de Deus é o próprio Deus. Experimentar a glória de Deus, então, significa nós experimentarmos alguns aspectos do próprio Deus. E nós vamos ver, então, hoje, o tema que vamos estudar é a obediência, a prova decisiva, a prova de amor decisiva. E quando nós falamos, então, de buscar a glória de Deus, nós falamos de alguns aspectos do próprio Deus. O que seria, então, quando nós falamos experimentar a glória de Deus? Experimentar a glória de Deus é experimentar o poder de Deus que nos fortalece. Experimentar também a provisão de Deus. Experimentar também a provisão de Deus que cuida das nossas necessidades. Experimentar também o amor de Deus que nos inspira confiança. Experimentar ainda a verdade de Deus que nos firma. Experimentar também a verdade de Deus, a paz de Deus que nos sossega. Tá certo ali? Beleza, paz de Deus. Experimentar também a santidade de Deus que nos traz convicção. Ainda, a retidão de Deus que nos purifica. A sabedoria de Deus que nos guia. E o perdão de Deus que nos liberta. Experimentar a glória de Deus, tudo isso engloba aquilo que nós estamos estudando aqui. Experimentar tudo isso do próprio Deus é avivamento. É o que nós estamos falando. Avivamento não é outra coisa senão experimentar aquilo que o próprio Deus é e disponibiliza para que nós venhamos a experimentar dele. Avivamento não está ligado, como nós já falamos aqui, a emocionalismo ou eventos que são preparados, que venham buscar o avivamento, algo do tipo. Avivamento é nada mais, nada menos do que você experimentar o próprio Deus. A pergunta que fica então é: você deseja experimentar a glória de Deus desse jeito na sua vida? Se você deseja então experimentar a glória de Deus na sua vida desse jeito, o que seria necessário para você estar numa posição de experimentar a glória de Deus? Nós vamos ver então alguns aspectos daquilo que o próprio Deus disponibiliza na sua palavra, e estudando uma passagem específica muito conhecida, que é João capítulo 11, uma passagem que certamente todos vocês, ainda que não conheçam a Deus, ainda que não sejam salvos, já devem ter ouvido falar, que é a história da ressurreição de Lázaro, né? Hoje nós vamos ver esse trecho. Nós não vamos ler o trecho inteiro, vamos passar por alguns versículos. O trecho se passa numa região chamada Betânia. Você vai ver ali, região chamada Betânia, era muito próximo a Jerusalém. Quando você olha os versículos 18 e 19 de João, capítulo 11, vai ver que fica a 3 quilômetros de Jerusalém, esse lugar chamado Betânia. O Senhor Jesus estava em um lugar com seus discípulos e chegou a notícia de que Lázaro, seu amigo, o texto vai dizer isso, estava doente. Lázaro estava doente. Jesus então diz: essa doença de Lázaro não é para a morte, mas é para que seja manifesta a glória de Deus. Um termo que aparece aí é para que seja manifesto a glória de Deus. Então nós vamos ver alguns aspectos de como Deus manifesta a sua glória nesse trecho. Nós vamos ver então que Jesus passa um tempo, não chega logo para o seu amigo Lázaro. Ele, dentro da sua soberania, sendo homem, sendo Deus, sabia o que estava fazendo, espera 4 dias. Quando Jesus chega então diante daquele local, Lázaro, seu amigo, já está no túmulo, ele está morto. Esse trecho vai nos mostrar que o Senhor, ele é um Deus digno de confiança. Mesmo quando nós não entendemos o que acontece, mesmo quando nós não entendemos tudo aquilo que está nos rodeando,
em situações que muitas vezes são difíceis de compreender, e essa é uma delas. Marta e Maria, inclusive o trecho vai dizer que aquela Marta foi aquela qual ungiu Jesus com um unguento, né, um perfume que era precioso, e enxugou com seus próprios cabelos. Lembra dessa história? Pois era essa amiga de Jesus, essa era a família amiga de Jesus, que Jesus deixou que o seu amigo morresse. E aquilo ali parecia algo difícil de se compreender, mas não estava fugindo ao controle do nosso Deus. Elizabeth Elliot, escrevendo sobre esse Deus, aqui nós temos, antes de colocar a citação, nós temos uma definição então do que seria obediência. Obediência é ouvir a palavra de Deus, se submeter a ela e cumprir humildemente a vontade de Deus. Obediência é ouvir a palavra de Deus, se submeter a ela e cumprir humildemente a vontade de Deus. E aí nós vemos a citação da Elizabeth Elliot. Ela fala: Deus é Deus. Porque Ele é Deus, é digno de minha confiança e obediência. Deus é Deus, e porque Ele é Deus, eu não sou Deus. Porque Ele é Deus, Ele é digno da minha obediência e confiança. Antes de nós continuarmos, deixa eu orar, depois nós vamos para os pontos da pregação. Grande Deus, nós estamos aqui diante da Sua palavra, Pai. Queremos pedir o Teu Santo Espírito que nos guie, que seja o nosso instrutor, que seja aquele que caminha conosco, nos ensinando aquilo que precisamos aprender e nos lembrando aquilo que precisamos lembrar. O Senhor mesmo prometeu, antes de ser levado aos céus, que enviaria aquele que era o Consolador, aquele que nos ensinaria aquilo que precisávamos aprender e nos lembraria as coisas que precisávamos lembrar. Pedimos, ó Deus, o seu auxílio então nessa manhã, que o Senhor nos ajude, o Senhor seja glorificado em nossas vidas e o Senhor possa, Deus, usar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar, eu queria muito pedir que a gente prestasse um pouquinho de atenção. Por causa do eco dessa tenda, qualquer conversinha que você tem, a gente escuta aqui. E eu sei que é difícil, às vezes você quer falar alguma coisa do lado, mas atrapalha, principalmente a gente no nosso raciocínio. Então, por favor, dá uma seguradazinha, se precisar conversar um pouco ou fazer algo. Pode sair, não tem problema nenhum, mas nos ajude só nesse ponto, tá bom? Seguindo, então, nós vamos aprender alguns passos relacionados aqui àquilo que nós estamos propondo essa semana, que é a obediência. Primeira coisa, então, que nós vamos ver aqui: quando Deus deseja revelar a sua glória, Ele exige um passo, e esse passo é um passo de obediência. Isso nós vemos no versículo 39. Depois de ter passado aquela introdução, Jesus chega, Jesus encontra aquelas duas irmãs, e elas se colocam diante de Deus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado 2 dias antes, há 4 dias, um pouquinho antes, o meu irmão estaria vivo. Imagina a angústia daquelas irmãs em saber que o Senhor era a própria vida, né? Elas tinham com a própria boca confessado isso. E Jesus vai falar para elas assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. O seu irmão vai viver. E ela: eu sei que naquele dia o Senhor há de ressuscitar o meu irmão. Elas sabiam disso, mas elas não sabiam ou não tinham experimentado ainda que até mesmo nas situações que as coisas pareciam fugir ao controle, Deus, Ele estava no controle. E isso exigia que elas dessem um passo de obediência para experimentar aquilo que o Senhor disse: se vocês crerem, vocês vão ver ou vão experimentar a glória de Deus. Então, quando chega no versículo 39, depois de Jesus ter chorado com elas, ter sentido aquela angústia, muitas pessoas ali ao redor daquela situação, Lázaro, Marta e Maria, ao que parece eram muito conhecidos, porque o trecho vai dizer também que muitas pessoas vieram de Jerusalém para chorar com elas, sofrer e passar com elas aquele momento difícil. Caminharam 3 quilômetros para chegar ali naquela situação e chorar junto com elas. Então, quando chega diante do túmulo, o Senhor chega simplesmente para ela, no versículo 39, me diga onde é que colocaram Lázaro, me diga onde é que ele está. Elas então vão dizer: Senhor, eles
já está lá no túmulo, me leve lá. Chegando lá, Jesus dá uma ordem. Depois que chegou diante, né, só para pegar o contexto, versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja a entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. E aí é onde nós voltamos para aquela definição de obediência que a gente deu. Obediência é ouvir a palavra de Deus, se submeter a ela, cumprir humildemente a vontade de Deus. Lázaro estava morto. As suas duas irmãs tinham mandado notícias para Jesus. Jesus sabia de tudo isso. Jesus demorou. Jesus chegou em Betânia. Agora, quando Jesus chega lá, depois de ter chorado, ele dá uma simples ordem: tirem a pedra. Essa primeira ordem parece ser absurda, né? Mas, primeiro de tudo, quando nós vamos ver em se tratando de obediência, não há nada que Deus faça que não seja claro a ordem. Pode até parecer difícil, mas as ordens de Deus são claras. Então nós vamos ver aí alguns pontos que até está no seu esboço. É que esse chamado, essa ordem de Deus parecia, antes de tudo, era antes de tudo, absolutamente clara. Não havia dúvida sobre o que Jesus estava pedindo, nem sobre quem era responsável para fazê-lo. Jesus simplesmente chega e diz: tira a pedra. Era uma ordem clara. Ele estava dizendo: tirem a pedra do túmulo. Deus nunca vai nos dar ordens das quais não sejamos capazes de cumprir. E até muitas vezes o que fazemos no aconselhamento bíblico, então, e quando estamos falando, que as pessoas muitas vezes dizem: ô pastor, mas eu não consigo fazer isso. É diferente. Nós podemos dizer: nós não queremos fazer isso. Mas Deus, 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que não há nenhuma tentação que não fosse humana, e Ele é fiel e não permite que sejamos tentados além do que possamos suportar. Isso não quer dizer que não seja difícil, mas quer dizer que é possível nós obedecermos às ordens de Deus. Então a primeira coisa é que essa ordem, o chamado de Deus para a obediência, ele é absolutamente claro. Deus sempre fala claramente a nós a respeito daquilo que ordena. Uma grande dificuldade que temos é de não buscar entender como Deus fala ou o que Ele quer falar. Muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nós gostamos ou aquilo que queremos ouvir, mas nós não estamos dispostos a ouvir o que Deus quer de nós. São coisas totalmente diferentes. Quando eu digo assim: eu queria entender a vontade de Deus para a minha vida, você precisa estar aberto ou pronto para Deus mostrar a vontade de Deus, que talvez não seja a sua vontade, ou do jeito que você quer, ou quando ou como você quer. No entanto, o chamado de Deus à obediência, ele é claramente ou absolutamente claro para nós. Nossa desobediência não está ligada às ordens de Deus serem difíceis. A gente precisa colocar isso na cabeça. Nós não desobedecemos porque as ordens de Deus são difíceis de cumprir. Nós desobedecemos porque naturalmente nós somos pecadores. E a menos que lutemos contra a nossa natureza, sempre nós iremos viver em desobediência. Nós não podemos, meus irmãos, romantizar a obediência a Deus. Venha para o Senhor Jesus e tudo vai melhorar na sua vida. Isso é uma mentira. Obedecer a Deus é difícil. É por isso que quando o Senhor Jesus ele fala sobre o discipulado, ele vai falar na ideia de uma construção. Quem vai construir, primeiramente, antes de tudo, vai fazer o quê? Medir, né? Vai medir o cálculo, fazer o cálculo de quanto aquela construção vai gastar. A menos que você seja irresponsável de começar fazendo algo que você não pensou em que vai gastar. O discipulado, seguir a Deus, obedecer, você precisa medir os custos. E é um custo pesado, é difícil. Obediência muitas vezes vai envolver nós fazermos coisas que não gostamos ou do jeito que não gostamos. E isso é natural, porque nós não somos Deus. E principalmente nós somos pecadores. Naturalmente gostamos de desobedecer ou fazer aquilo que Deus não quer. Nós somos naturais em fazer isso. Desde quando os nossos pais, Adão e Eva, caíram no jardim.
não existe nenhum ser humano aqui nesse auditório, ou que esteja nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, que diga, eu sou fácil em obedecer. Não existe. É uma batalha diária, ou minuto a minuto, ou segundo a segundo, para obedecermos a Deus. Isso não quer dizer que as ordens de Deus sejam difíceis, é porque nós naturalmente somos desobedientes. E precisamos reconhecer isso. Isso também não quer dizer que as ordens de Deus não sejam difíceis, são. São. Por que são difíceis? Porque nós somos pecadores e somos totalmente contra a vontade de Deus, a ordem de Deus. Deus é um Deus santo. E obviamente que ele sendo santo, ele vai exigir um padrão alto, que é santidade. Como nós vimos na semana passada, a pregação da semana passada foi totalmente claro que o padrão de Deus é alto e é difícil. Mas isso não quer dizer que seja impossível obedecer. A ordem de Deus, o chamado de Deus era absolutamente claro. Mas por outro lado, a ordem de Deus também parecia aparentemente ridícula. Quando você olha, espera aí, o Senhor Jesus pode estar de brincadeira. Meu irmão está morto há 4 dias. Ele está chegando diante de mim e pedindo que eu remova a pedra. Em muitos momentos, aquilo que Deus nos pede, ou aquilo que Deus pede para os seus servos, parece ser coisas difíceis. Não pense que você é o alecrim dourado que vai ter as coisas difíceis somente. Os servos de Deus, na história, eles naturalmente tiveram que obedecer ordens difíceis. Por que você vai ser diferente? Por que nós vamos ser diferentes e ter que ter coisas difíceis para obedecer? E aí é onde, uma vez, eu aconselhei um casal que eles tinham dificuldade, ela tinha dificuldade em engravidar, e ela tinha engravidado uma vez, perdeu um bebê, engravidou a segunda vez e perdeu o bebê. E ela chegou para mim e disse assim, Rony, porque eu nem era pastor ainda, por que eu? Por que eu? Eu vejo que as mulheres aí na rua, dia após dia engravidam, bota menino no meio da rua, bota para entregar para os outros. Por que eu? E aí eu disse para ela assim, coloque muito amor naquilo que eu vou lhe perguntar. Mas por que não você? Por que não você? O que você tem de diferente de outras pessoas na história que passaram por dificuldades e não podiam enfrentar uma dificuldade dessa? Eu não estou menosprezando a sua dor, só estou perguntando por que você não pode passar por isso. Por que tem que ser outras pessoas? E às vezes, isso é difícil de engolir. E algumas ordens ou algumas coisas que Deus faz, muitas vezes parecem ridículas para nós. Parecem ridículas e difíceis. Josué, no capítulo 6 de Josué, quando Deus quer dar vitória para o povo, o que Deus disse que eles têm que fazer na última volta? Quem lembra? Eles vão dar 7 voltas e na 7ª vão tocar a trombeta e todo mundo vai fazer o quê? Gritar, né? Peraí, se fosse só isso, a gente já tinha gritado faz tempo. Mas a ordem de Deus era clara, era no tempo certo. Vocês vão dar 7 voltas à cidade, na 7ª volta vão tocar a trombeta e o povo vai gritar e a cidade vai cair. Era desse jeito que Deus queria. Não era do jeito de Josué. Josué podia reunir lá os soldados, não, a gente vai guerrear, vai quebrar todo mundo aí. Mas não era. Deus queria daquele jeito. Gideão, em Juízes 6, 300 soldados. 300. Deus disse, é esses 300 aí que você vai lutar. Parece ridículo, peraí, Senhor, nós vamos ser destroçados, todo mundo vai morrer. Mas foi isso que Deus disse. Era com 300. Lucas capítulo 5, naquela conhecida pesca miraculosa, né? Os discípulos a noite inteira pescando. Eu não sei quantos de vocês já pescaram aí de tarrafa, né? Como era naquela época. E não eram as tarrafazinhas, provavelmente, maneiras de hoje. Linhazinha nylon, mas não era. Eles passaram a noite inteira pescando. Eles chegam mais próximo de Jesus, Jesus dá uma ordem para eles, diz assim, joga do outro lado. A gente passou a noite todinha pescando, o Senhor está mandando jogar do outro lado.
O discípulo, Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, mas pela tua palavra a gente vai lançar. Parecia ridículo a ordem, de novo, nós passamos a noite inteira jogando. Eles certamente jogaram de um lado do outro, para frente e para trás, e não pegaram nada. Deus, Ele conhece até cada peixe onde ele está. E Ele não conhece a nossa vida. Ele não sabe onde nós estamos, aquilo que enfrentamos. As ordens de Deus muitas vezes parecem ser ridículas. Não pense que você não vai enfrentar isso também. Porque Deus algumas vezes pede coisas que são difíceis para nós. Por quê? Já se perguntou por isso? O desejo de Deus, irmãos, é que nós aprendamos a confiar nele e nos seus planos totalmente. Se os seus planos, se as suas coisas saíssem toda vez do seu jeitinho, duvido que você lembraria de Deus. Duvido. Isso nos humilha? Humilha. Mas isso também nos lembra que Deus é perfeito, soberano, e tudo acontece do jeitinho dele nas nossas vidas. E a menos que nós aprendamos a voltar lá para a segunda semana e nos humilhar diante de Deus para fazer a coisa do jeitinho dele, você vai sempre bater com a cara no muro. Não pense que enquanto você estiver desobedecendo a Deus, você vai caminhar para frente. Você vai caminhar para frente. Mas vai chegar uma hora que a pancada no muro vai ser grande. Porque Deus resiste ao soberbo. Mais uma vez eu repito aquilo que eu já repeti nas últimas semanas. Você está lutando com Deus? É questão de tempo para você quebrar a cara. As ordens de Deus podem até ser ridículas em algumas vezes para você. Mas é exatamente o jeito que Deus está trabalhando para te fazer mais parecido com Ele. É exatamente o jeito que Deus está falando, ou te levando a confiar no plano perfeito dEle. Outra coisa, e aí é o outro ponto que a gente precisa entender, é que o chamado de Deus, às vezes ele é emocionalmente difícil. Deus estava pedindo algo para aquelas duas irmãs que estavam sofrendo a perda do irmão. Agora você imagina, o irmão estava 4 dias morto, estava enterrado. Naquela época ele tinha tumba, imagina hoje, tinha que desenterrar, né? E Jesus disse para elas, olha, vá lá, é isso mesmo que eu estou dizendo. Tire a pedra, é só uma ordem simples, 3 palavrinhas, né? Tirem a pedra. Tire a pedra. Parece ser coisa simples, mas é emocionalmente difícil, porque o irmão que ela estava sentindo falta, isso aqui nós olhamos essa história e nós achamos maravilhosa. Agora se coloque no lugar daquelas mulheres. O irmão delas, ao que parece era o único irmão, porque na história não menciona outros, eram elas duas e o irmão, ele estava morto. A dor da saudade, elas estavam há 4 dias aparentemente chorando. E Jesus faz um pedido difícil para elas. Elas tinham esperança de que Jesus chegasse antes da morte do irmão, e ele não veio. Agora, além de chegar teoricamente ou humanamente atrasado, ele está dando uma ordem difícil para elas emocionalmente. Imagina agora, ela vai rever o irmão, e vai rever o irmão todo enrolado em lenços, em panos. E isso é emocionalmente difícil. Talvez, meu irmão, Deus está lhe pedindo algo nessa manhã que mexa profundamente com o seu emocional. Seu coração provavelmente está aí apertado por algo que você sabe que precisa obedecer e seja difícil. Talvez você precisa perdoar alguém que lhe machucou. Talvez você precise amar uma pessoa difícil. Você precisa ser honesto, talvez, com seu cônjuge, seus filhos ou seus pais. Talvez você precise confessar um pecado que ainda não confessou. Talvez você precise perseverar numa situação difícil. Ou provavelmente você precisa abandonar o pecado ou uma prática que seja muito, que você goste muito disso. Provavelmente você está lutando no seu coração com isso. Mas a pergunta aqui é, qual é a ordem clara que Deus está lhe dando hoje?
Em qual área Ele está pedindo para você ser obediente a Ele? Qual é a área que Deus está mexendo no seu coração hoje? Se Deus estiver pedindo para você um passo de obediência da sua parte, essa é uma indicação óbvia de que Ele está prestes a exibir a sua glória na sua vida. Isso é uma oportunidade extraordinária. Uma coisa preocupante para você é quando você estiver vivendo em pecado e você estiver confortável com isso. Deus não estiver lhe confrontando. Se Deus está confrontando você nessa manhã, isso é um sinal de cuidado do Senhor para você. Isso é um sinal de que Deus está ainda trabalhando na sua vida, te chamando ao arrependimento para você mudar. No momento em que o pecado na sua vida não estiver mais sendo confrontado, você estiver confortável com isso, e simplesmente nada estiver acontecendo, você precisa se preocupar com isso. Lembra do que uma das piores consequências que tem em Romanos capítulo 1 é quando Deus entrega os homens nos seus pecados. Aqueles homens e mulheres que estavam trocando o seu instinto natural, homem com homem, mulher com mulher, o texto vai dizer que Deus os entregou. É triste isso, né? De ver que Deus não estava mais trabalhando na vida daqueles homens e mulheres. Se Deus está te chamando a um passo de obediência hoje, é uma oportunidade para você experimentar a glória de Deus. A obediência é uma escolha que fazemos pela graça de Deus. Obediência é uma escolha que fazemos pela graça de Deus. É a decisão de fazer o que Deus ordena, quando Ele ordena e com a atitude correta. Obediência é você fazer pela graça de Deus, não é com suas próprias forças. Você precisa da graça de Deus para obedecer. Mas é pela graça de Deus você tomar uma decisão de fazer o que Deus quer, quando Ele ordena e com a atitude, ou como Ele ordena. A pergunta que fica é: você vai obedecê-lo? Você vai tomar um passo de obediência? Como nós vimos nesse primeiro ponto, obedecer nem sempre será fácil. Por isso, é algo que precisamos reconhecer, é que a sua obediência está ligada ao seu nível de fé. Não é fácil obedecer. É por isso que um passo de obediência vai mostrar o seu nível de fé. A obediência depende da fé. O problema de Marta, a razão por que ela hesitou, é que estava tendo dificuldade de confiar em crer em Jesus naquele momento. Veja o versículo 39 na parte B. Jesus deu uma ordem na parte A, né? Lembra? 39, tirem a pedra. A objeção de Marta, no versículo 39, parte B. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. É interessante como as nossas objeções muitas vezes são racionais e até coerentes. Já prestou atenção como muitas vezes aquilo que a gente fica racionalizando, né, com a desobediência? Mas Deus, é porque o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Deus sabe mesmo. Deus sabe que você está tentando racionalizar a sua desobediência. E às vezes a gente negocia com Deus, né, ali. Deus, daqui a pouco eu vou tentar tomar força, eu vou orar por isso, né? A gente até espiritualiza a coisa, né? Senhor, eu vou orar para obedecer, né? A reação de Marta era completamente racional. O corpo de Lázaro estava há 4 dias sepultado, enterrado. Meu amigo, 4 dias, o mau cheiro já devia estar horrível, né? 4 dias. E ela fez um pensamento racional. Isso é completamente absurdo e ilógico. O que o Senhor está dizendo? O mau cheiro que vai ocorrer isso aqui já são 4 dias. É tipo como se Jesus tivesse dito: peraí, Marta, tu quer ensinar o pastor a fazer o culto, né?
Pegando aqui um ditado do outro lado, né? Tu quer ensinar o pastor, né? Peraí, tu quer ensinar a Deus? Era o que ela estava dizendo, né? Ela estava dizendo para Deus o que era que tinha acontecido. Ela até disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus poderia deixar o irmão dela vivo, mas Jesus não poderia ressuscitar o irmão dela. Olha o raciocínio de Marta. Ele poderia deixar o irmão vivo, mas não poderia ressuscitar o irmão. Como assim? O raciocínio dela podia fazer sentido para ela, mas para Deus. Muitas vezes Deus exige uma fé que não tem como entender de forma racional. Essa é a realidade. Deus vai exigir algumas coisas de você, meu irmão, que muitas vezes, racionalmente, você não explica. E você pode tentar explicar de todos os jeitos, que você não vai explicar. Algumas vezes é impossível ser racional e cheio de fé ao mesmo tempo. Isso é a realidade. Deus exige uma resposta contrária daquilo que é prático. E nós dizemos a Deus, Senhor, o que estás pedindo que eu faça é ridículo. Eu não acho bom e nem razoável. Sabe o que isso revela? Simplesmente um coração incrédulo. Quando Deus pede algo de nós e a palavra de Deus é clara, o direcionamento de Deus é claro para nós, e nós tentamos racionalizar com Deus, nós estamos simplesmente abrindo o nosso coração incrédulo diante dele, mostrando. Natural. Em Marcos 10, os versículos 17 ao 22, lembra da história do jovem rico? Quem lembra da história daquele jovem? História do jovem rico. Ele chega para Jesus, feliz, né? Mestre, bom mestre, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz assim, obedece aos mandamentos. O que ele diz? Eu faço isso desde a minha infância, desde quando eu era criança. O Senhor diz assim, mas peraí, tem alguma coisa que falta. Aí Jesus vai o quê? Fazer uma autópsia do coração dele diante dele. Jesus vai abrir o coração diante dele. E Jesus vai na ferida. É o que muitas vezes ele faz com a gente, né? O tratamento de Deus com Samuel, com Moisés, com Newton, é diferente do tratamento de Deus comigo, com Eliade. Deus sabe exatamente aquilo que você luta e é difícil para obedecer. E ele vai lá no jovem rico e diz assim, uma coisa te falta. Pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e me segue. E ele diz assim, Senhor, isso aí é para mim, é difícil, né? O amor dele não era a Deus. O amor dele era aquilo que ele possuía, que ele não podia abrir mão. Quando nós tentamos raciocinar ou racionalizar a obediência a Deus, nós estamos demonstrando que o nosso amor muitas vezes não é a Deus, mas aquilo que para nós é satisfatório. Eu abri mão de um pecado, eu estou mais seguro no meu pecado do que obedecer ao próprio Deus. Eu tomar um passo de fé, de muitas vezes sair de um lugar que eu sei que Deus não me quer lá, para ir para outro canto, com medo de perder alguns benefícios que ali está, eu estou simplesmente mostrando que o meu maior desejo não é de agradar e confiar em Deus, mas é de seguir aquilo que eu gosto. O jovem rico tinha determinado no seu coração que a vontade de Deus era irracional e não era boa. Ele não creu que o pedido de Jesus fosse bom para ele. Ao voltarmos para a história de Lázaro, Jesus imediatamente foi a questão crucial. Veja o versículo 40. O que diz o versículo 40 aí? Veja comigo. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Jesus está dizendo aqui para Marta, Marta, eu não acabei de falar contigo, há pouco tempo atrás, que se você cresce, você veria a glória de Deus? E você está querendo racionalizar comigo de que você não pode remover a pedra, de que ele está morto há muito tempo. Jesus faz ela lembrar que a questão principal era fé. E a questão principal sempre vai ser fé. Obedecer a Deus vai ser sempre um passo de fé. Voltando ao que eu disse no começo, irmãos,
tomar passos de obediência em áreas difíceis da nossa vida sempre vai exigir fé. Nenhum de nós naturalmente vai obedecer a Deus com tranquilidade, com um coraçãozinho em paz. Não vai. A nossa paz não está ligada ao que nós sentimos naquele momento por obedecer a Deus. A nossa paz está em saber que, por mais difícil que seja, eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso não quer dizer ausência de dificuldade ou ausência de conflito. Mas eu estou em paz, porque eu sei que eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Você está tendo dificuldade de obedecer a Deus? De estar disposto a fazer aquilo que Ele pede? Quando Ele pede com a atitude correta? A questão principal é se você crer nele. Você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nós lemos em Romanos 12, 2? Se você crê que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, sempre que Deus exigir um passo de fé e obediência, você vai dar um passo adiante. Ainda que eu não compreenda todas as coisas, ainda que eu não sei todas as coisas, mas se eu compreendo, guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, de que eu preciso obedecer, eu vou ter que tomar um passo de fé. Isso exige fé. Desfrutar do próprio Deus, ou seja, da sua glória, não está ligado a uma casta de pessoas espirituais que sobem a montes, que acordam 3 horas da manhã, que fazem devocional mais cedo. Desfrutar da glória de Deus não é atos religiosos. Desfrutar da glória de Deus não é porque você vem para o culto, não é porque você está fazendo o seu devocional todo dia, não é porque você está lendo a sua Bíblia e você diz, opa, por hoje está pago, né? Não é isso. Desfrutar da glória de Deus é antes de tudo, aí nós entramos no terceiro ponto. Não passei aqui, né? Desfrutar da glória de Deus é antes de tudo. Se você confia e obedece, você verá a glória de Deus. Se você confiar e obedecer, você verá a glória de Deus. O que acontece quando Marta e Maria decidiram crer em Jesus? Simplesmente obedecer a sua ordem clara. Deus moveu poderosamente aquela situação e resolveu o problema de Marta e Maria de tal forma que glorificou a Deus. Veja os versículos 44 e 45. Aquele que tinha morrido. 43, vamos ver aqui. E depois de dizer isso, clamou, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos amarrados com ataduras, o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarre-no e deixe que ele vá. Veja o versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Isso resultou em grandes bênçãos para todos presentes ali. Quando Marta e Maria resolveram obedecer a Deus, removeram a pedra, Jesus deu a ordem que Lázaro viesse. O que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Muitos creram em Jesus e foram salvos. A glória de Deus se manifestou para um povo que estava de olho, para um mundo que estava de olho. Tinha pessoas, lembra que eu falei, pessoas tinham vindo de Jerusalém para apoiar Marta e Maria, para ver aquela situação. A glória de Deus se manifestou para um mundo que estava de olho. Pessoas que ali estavam, que não eram salvas. Pelo passo de obediência, puderam agora também desfrutar da glória de Deus. O que aconteceu quando Noé obedeceu? Nós vimos a glória de Deus. Nós vimos a glória da salvação de Deus. Quando Moisés obedeceu, nós vimos o poder de Deus. Quando Josué obedeceu, nós vimos a glória da libertação de Deus. Quando Paulo obedeceu,
nós vimos a glória do ministério de Deus. Alguém que você conhece, que obedeceu, mãe, pai, irmão, etc. Alguém que você conhece assim? Você certamente observou a glória de Deus nessa pessoa. Pessoas que obedecem, seja seu pai, mãe, irmão, etc., que decidiram obedecer a Deus. Você certamente vê a glória de Deus em suas vidas. Se você confiar, meu irmão, e obedecer, você verá a glória de Deus manifestada em sua vida. Seu amor, perdão, poder, provisão e sabedoria. E os atributos de Deus que você precisa que seja dispensado à sua vida. Ele está simplesmente esperando que você obedeça. Obedecer a Deus, voltando, nem sempre é fácil. Requer graça, requer fé. Mas é o único meio de você desfrutar da glória de Deus, ou de experimentar do próprio Deus, é obedecendo. Se você ainda está sendo racional aí no seu coração, mesmo ouvindo essa pregação, eu queria lhe encorajar, cale todas as vozes do seu coração. Pare de negociar com você mesmo e com Deus. Obediência parcial é desobediência também. Pare de negociar, pare de ficar aí no seu coração racionalizando com Deus. Arrependa-se, obedeça, volte-se para Ele urgentemente em fé e obedeça. Ele sabe perfeitamente, totalmente o que é melhor para você. Por mais difícil que seja para você, e aqui pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser na sua escola, na sua igreja, o que quer que seja que você precise tomar um passo de obedecer, faça isso urgentemente. Faça isso urgentemente. Lembre-se que Deus, ele disse para Marta e Maria, removam a pedra. E elas foram lá e fizeram. Tentaram ali racionalizar com Deus, mas foram lá e fizeram, obedecendo. Pare de ficar aí na sua mente, tentando negociar com Deus. Obedeça ao Senhor, tome um passo de obediência. Deixa eu, em conclusão, fazer 3 perguntas aqui. O que você realmente precisa na sua vida, família, igreja ou ministério? Vou fazer 3 afirmações. Também, 3 perguntas e 3 afirmações. O que você precisa na sua vida, família, igreja ou ministério? Você precisa da glória de Deus. Como você vê a glória de Deus? Como podemos ver a glória de Deus liberada a nós? O único meio que podemos ver é confiar e obedecer. E como demonstramos que amamos a Deus? Confiar e obedecer, e outra não está aí, mas deixa eu dizer para você. Como demonstramos que amamos a Deus? Obedecendo a Deus. Só recapitulando, como você realmente precisa, o que realmente você precisa na sua vida, família, igreja e ministério? Você precisa da glória de Deus. E como você vê a glória de Deus? Confiando e obedecendo. E como demonstramos que amamos a Deus? Obedecendo a Deus. O único meio de obedecer. Lembre-se que obediência parcial é desobediência, como eu falei. Você pode ver isso no Buscando a Deus, página 151. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Maneira de mostrar que amamos a Deus é obedecendo os seus mandamentos. Se você diz que ama e você desobedece, João vai dizer em 1 João que você é mentiroso. Deixa eu terminar com 3 perguntas. O que aconteceria nesta igreja
se cada pessoa decidisse obedecer a Deus completamente durante essa semana, durante a próxima semana. Nós veríamos a glória de Deus se manifestando em nosso meio. Nós veríamos avivamento. Pense nisso. Pense por você, pense pela sua família, pense pela sua igreja. Eu vou sair daqui hoje decidido a obedecer completamente a Deus durante essa semana. Por mais difícil que seja, mas você vai provar o resultado de ver um avivamento de Deus, a glória de Deus na sua vida. A outra pergunta é: qual é o passo óbvio, mas difícil, mas talvez difícil, que Deus está lhe chamando a tomar hoje? Qual é o passo que é bem óbvio para você? Você sabe aí no seu coração, você e Deus sabe que é difícil, está claro para você. Eu não sei, eu sei o que é difícil para mim. Enquanto eu estava estudando essa mensagem, eu sei o que é difícil para mim. Mas o que é difícil para mim, talvez para você não seja. Qual é o passo difícil, mas óbvio para você hoje tomar, que Deus está lhe chamando? E aí, a terceira pergunta. Qual será a sua resposta, então? Diante desse chamado difícil, qual vai ser a sua resposta? Eu quero encorajar você a sair daqui hoje. Até mesmo depois desse culto, se você puder resolver aquilo que você tem que resolver. Não espere para amanhã. Resolva aquilo que você precisa resolver hoje diante de Deus. Por mais difícil que seja, confie no Senhor, que Ele sabe o que é melhor para você. E eu quero concluir também com uma aplicação para as crianças. Obedecer a Deus é a responsabilidade de todo crente. Amém, crianças? Amém? Independente de sua idade, obedeça imediatamente com uma atitude correta. As crianças vão sair daqui também hoje, dispostas a obedecer a Deus. Amém, Pedro? Olha para mim. As crianças vão sair daqui hoje dispostas a obedecer. Só as crianças, amém? Olha aí, os pais ficam ouvindo aí, viu? Vocês disseram amém, vocês cobram a eles. Vocês não podem se segurar no fato de serem crianças, jovens e adolescentes para viverem em desobediência. Não existe idade para obedecer. E os pais também, não fiquem com aquela coisa, é criança, é adolescente ainda. Seus filhos precisam obedecer desde crianças. Esse negócio aí de que criança não pode ouvir não, de que criança tem que ser criado com disciplina positiva, que foi uma coisa que o diabo inventou, isso aí não é bíblico, tá? Disciplina positiva é uma coisa que vem direto do inferno. Criança precisa ouvir não, ela precisa obedecer. Amém, pais? Amém. Aprenda a obedecer e aprenda a ensinar a obedecer. Tome os passos de obediência hoje. Quero encorajar, meus irmãos, saiam daqui dispostos a tomarem os passos para obedecer. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui. É um confronto para os nossos corações, mas nós queremos, Senhor Deus, por mais que as ordens sejam difíceis, tomar passos de obediência ao Senhor. Nem sempre será fácil obedecer ao Senhor, Pai, nem sempre será. Nem sempre será fácil tomar passos de obediência, na maioria das vezes não é. Mas o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, que nos capacita com poder para obedecer. Ao sairmos daqui, Pai, nos ajude a obedecer nas áreas que nós precisamos tomar os passos. Confiarmos na Tua soberania e no Teu poder para fazermos aquilo que o Senhor requer de nós. Se tem alguém aqui que ainda não confiou no Senhor como Salvador, que eles possam obedecer ao Teu chamado hoje, se dobrar em arrependimento diante do Senhor. O Salvador está vivo, pronto para salvar. E é só por meio do Senhor que podemos ter o poder para obedecer. A salvação, a graça, a misericórdia está disponível a nós. E isso, Senhor Deus, nós só podemos fazer com o poder do Espírito.
E só aqueles que são salvos têm o Espírito Santo. Que o Senhor possa salvar, Senhor, aqueles que ainda não são salvos. E que teu Espírito possa, meu Deus, fortalecer e encorajar aqueles que já são salvos a tomarem passo de obediência. Em nome de Jesus. Amém.